Ele já faz o discurso. Cara com o microfone na mão, ele arrebenta. Você vê o povo pedindo. Primeiro, agradecer ao convite. A gente está aqui nesse debate. E eu estava pensando aqui agora há pouco. Essa semana eu participei de 3 eventos do Partido dos Trabalhadores que me deixaram extremamente animado. A primeira coisa foi ter tido a oportunidade de ouvir por quase 1h30 o companheiro Zé Disseu falando na sede do PT Nacional. Zé Disseu tem uma lembrança, são 2 fotografias do Zé Disseu, que é o símbolo da luta do Partido dos Trabalhadores. Uma é uma que ele está em cima de uma cadeira como presidente da UNE, na década de 60, né? Como presidente da União Nacional dos Estudantes, e organizando. E ele não era do PT ainda. Nessa foto, ele era do Partido Comunista. Ele militava no Partido Comunista. Não existia PT, é verdade. Né? E a outra foto, mais expressiva para mim também, que eu não esqueço nunca, é a foto que tem um grupo de militantes que foram trocados pelo sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Zé Disseu era um deles. Estão todos agachados, é tipo uma foto num time de futebol, na frente do avião que ia tirar eles do Brasil. Quando, na ditadura militar, eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos e o grupo armado trocou, somos 26, se eu não me engano, 26 militantes que estavam presos, né? Zé Disseu era um deles. E esse cara se tornou, para mim, a segunda maior expressão desse partido. Para mim. Tem outros, claro. Né? Foi perseguido, foi massacrado, foi execrado, foi abandonado, inclusive, por esse partido, num determinado momento. Né? Que foi preso lá no Mensalão. Todo mundo lembra disso aqui. Militantes do Partido dos Trabalhadores tiraram a costa do Zé Disseu. E eu tive a honra de, depois que ele foi solto, enquanto presidente do PT, aqui no escritório do deputado Chico, fazer o lançamento do livro dele. Ele veio aqui e fez o lançamento do livro dele. Então é uma história de luta. Quando Magela vem aqui e fala da Ceilândia, a Ceilândia é o maior colégio eleitoral do Distrito Federal. O cara que quer ser eleito governador, se ele perder na Ceilândia, ele perde a eleição. Alguém tem dúvida disso? Não. Nenhuma. Se ele não ganhar na Ceilândia, ele perde a eleição. Você está entendendo? Por quê? Porque aqui é o maior contingente, é a maior militância. Eu lembro que na eleição passada, com toda dificuldade que teve e que está tendo o diretório do Partido dos Trabalhadores de Ceilândia, nós fizemos a maior carreata da campanha do Lula e da campanha do governador do Distrito Federal no Distrito Federal. Alguém esqueceu isso? Não. Nós saímos bem aqui dessa igrejinha, não é? Uma carreata já estava imensa. Quando essa carreata entrou lá na comercial de Taguatinga, eu dei a volta por fora, que eu estava organizando, fui parar o carro lá perto da igreja do Perpétuo Socorro, e estou caminhando no rumo da carreata. A carreata já estava mais ou menos... Desliga esse microfone, senão ele dá microfonia, eu acho. Está dando microfonia. A carreata estava na altura ali da CNB-12, quando a gente deu a volta na frente, e eu estou caminhando na calçada, eu e a Socorro, companheira Socorro do gabinete do... Posso falar sem microfone? Pode? Todo mundo ouve. Esse microfone. Eu e a Socorro paramos o carro lá perto da igreja do Perpétuo Socorro e estava indo caminhando no rumo da carreata. Na hora que a gente estava caminhando com a camisa vermelha, um provocador bolsonarista falou assim: isso aí já perderam a eleição.
Eu falei, já perderam a eleição, então olha o mar vermelho que está vindo ali. E rapaz, estou me arrepiando todo. Era um mar vermelho de gente. E esse partido, quero dizer para todos nós aqui, esse partido, eu nunca desisto dele. Nunca. Eu vejo companheiros aqui que dizem o tempo todo, porque nós vamos reerguer o partido. Esse partido é o maior partido da América Latina, o maior partido de esquerda da América Latina. Esse partido tem 47 anos, foi 5 vezes, 6 vezes agora, presidente desse país. E vai ser a 7ª. Não tenho dúvida. Agora, ele precisa da militância de cada um de nós aqui. E aí o Jeová está correto. Eu fui eleito presidente do PT de Ceilândia, com um monte de gente que botou. O maior diretório do Distrito Federal é o da Ceilândia. Vai continuar sendo. Nós temos aqui quase 70 pessoas no diretório. No diretório. Se você juntar como é que diz, os que são efetivos com os suplentes, dá quase 70 pessoas. Tem corrente que botou o nome para dirigir esse PT aqui na Ceilândia. Nunca foi uma reunião desses 5 anos. Nunca foi. Tem 2 pessoas. Na executiva ainda tem no diretório. Nunca apareceram. E aí eu estou colocando meu nome de novo. Mas eu quero colocar meu nome de novo e estou trazendo a unidade aqui com todo mundo, porque eu quero militante na executiva do Partido dos Trabalhadores de Ceilândia. Eu quero discutir com todas as correntes, eu não quero que as pessoas coloquem só o nome e depois abandona. Nós ficamos durante a pandemia fazendo aquelas coisas de live, não sei o quê. Era a coisa mais vergonhosa do mundo. Mas eu não desisti, porra. O partido tem que existir o tempo inteiro. Alguém tem que comandar. Alguém tem que incentivar. Mas ficou todo mundo com aquela confusão na cabeça. Magela, foi vergonhosa a eleição no Distrito Federal. A eleição desse fulano que está aí de novo tentando a reeleição. E cada escola da Ceilândia, eu quero que vocês lembrem aqui, cada escola da Ceilândia tinha uma tenda na porta da escola. Todas as escolas, todas, comprando voto. A gente denunciando, a juíza passava debaixo da tenda. E os caras aqui entregando voto para todo mundo. A gente dizia para ela, aqui a vergonha que está sendo isso. Nada. Eu fiquei no colégio 27 lá na PNP, eu fiquei sozinha o dia todo lá e eu vi a igreja comprar voto. Os nossos companheiros não tiveram coragem na eleição passada, nossos companheiros do partido não tiveram coragem na eleição passada de não ser nem fiscal. Enfiaram o rabo entre as pernas e a cabeça no buraco, não colocaram o nome, Magela, para ser fiscal. Nós temos 98 escolas na Ceilândia, tinha escola que não tinha fiscal nenhum. E não foi por falta de correr atrás, não. Porque nós fomos atrás das pessoas. Mas não se colocaram. Então eu não posso. Hein? E não vestir a camisa do partido. Então eu preciso, enquanto candidato a presidente do PT, fico louvado que a chapa seja única. Mas eu quero gente que venha para a executiva desse partido executar. Eu vou para a executiva do partido, eu vou executar a política que o partido vai colocar. A política que... Tem dia, Magela, que eu fico pensando dentro de casa assim, falei, porra, esse Lula realmente não tem nada igual. Não tem nada igual, Érica, a Lula. O cara numa esplanada daquela com 30 e tantos ministérios, quantos são de direita ali dentro? E o cara dá nó em pingo d'água. O cara foi essa semana lá, rebater já a política do Trump, ele já foi lá, meteu um decreto para aprovar as medidas que o Brasil tem que fazer para ser contra os tarifaços. E o cara afinou para nós. Nós temos o menor tarifaço de todos os países do mundo, é o nosso. E ele diz que é eles que botaram lá. Deixa eles dizer.
Eles vão continuar dizendo eles mentem todo dia. O problema é que tem uns que acreditam. Esse é que é o problema. Você está entendendo? Então a gente precisa, galera, a gente precisa, só para você ter ideia, pouca gente sabe o que eu vou falar aqui agora. Pouca gente sabe. Depois que eu falar, eu quero que levante a mão os que sabiam. Talvez Magela saiba também. Na eleição passada, com todo o absurdo que foi a campanha do Leandro Graça, porque também o partido se recusou em fazer, decisão partidária é decisão partidária. Não quero saber o candidato, tem que ser ele ali, vamos para fazer a campanha. Eu fui todos os dias da campanha. Todos os dias fui lá como presidente do PT fazer a campanha. O Leandro Graça não foi para o segundo turno porque faltou 4.998 votos para ele ir para o segundo grau, para ele ir para o segundo turno. Sabe quantas pessoas votaram na legenda do PT? O cara chegava na urna e emitia 13 presidente e 13 governador. Talvez até porque ele não sabia que o número do Leandro Graça era 43, ele ia lá 13 e 13. Sabe quantas pessoas? Segundo o dado do TSE, do DF, 25 mil pessoas. 25 mil pessoas votaram no PT para governador e o cara não foi para o segundo turno por 4 mil votos. E eles tinham certeza que se nós fôssemos para o segundo turno, que o Lula tinha ganho, ele ganhava a eleição. Por isso foi aquela compra de voto. Aqui nessa Ceilândia, que é o maior colégio eleitoral, meu irmão, na última semana, Magela, tinha gente aqui com as camisas em cada esquina dessa aqui, cada esquina. Uma quantidade de gente comprando voto por cheio de dinheiro. Essa foi a eleição passada. Portanto, continuo dizendo, continuo acreditando e continuo afirmando. No país só existe o Partido dos Trabalhadores, que cuida do povo, que pensa no povo, que fala pelo povo, que quer o povo melhor, que quer a vida do povo cada vez mais. E estamos fazendo já. O presidente Lula, com toda essa dificuldade que ele está tendo, está aprovando as coisas no Congresso Nacional. Os caras bateram o pé, então continuam batendo o pé lá, dizendo que só vão votar, só vão abrir a pauta depois que votarem a anistia. O cara não foi nem julgado. Está entendendo? Então quem tem culpa, né? Essa semana ele deu um nó nos caras e aprovou o decreto que vai para cima do Trump junto com... que ficou exemplo para o mundo inteiro, é o decreto que ele aprovou aqui. Então, para encerrar, companheiros, preciso, segunda-feira agora, estou aqui convocando já falei com o Marcão, já falei com ele. Segunda-feira agora, às 19 horas, nós vamos aqui no escritório. Antes disso, segunda-feira, às 19 horas, nós vamos fazer a discussão para discutir o PED, para discutir, seja a chapa de unidade, aquilo que a gente precisa discutir enquanto militância do PT de Ceilândia. Está tendo todo mundo convocado aqui, os representantes de cada uma das correntes. Aqui já ficam os representantes de corrente, porque não adianta numa reunião dessa a gente lotar, mas cada representante de corrente estão convocados para a gente fazer essa discussão. O Zé Disseu falou um negócio interessante, ele disse lá ele falou assim, ó, o Partido dos Trabalhadores, ele é uma referência. E todo Partido dos Trabalhadores, onde ele quer que ele esteja, ele tem que ter uma sede. Olha a beleza que o Magela está aqui balançando a cabeça. É ou não é? No DF, a gente mal tem uma sede. O Partido dos Trabalhadores Regional. O zonal ninguém tem. Então a gente não tem a referência na cidade. O cara, onde é a sede do PT no Ceilândia? Não tem. Onde é a sede do PT de Taguatinga? Tem uma em Taguatinga. Eles alugaram uma salinha bem pequenininha, mas tem uma referência. Dentro é uma loja. Mas a gente não tem, é isso. Então a gente precisa voltar, e aí concordo com todos que estão aqui, a gente precisa voltar a ser referência. Nós temos referência nessa cidade, então a gente precisa de uma referência maior. Então é por isso que eu digo que aqueles que vão se propor a estar na executiva desse partido em Ceilândia e no diretório, porque tem até uma outra coisa agora que para mim é novidade,
Porque mudou as coisas e as coisas mudam lá e a gente não fica sabendo depois. Vai ser eleito um diretório, não vai ser eleito mais a executiva. Nós é que vamos definir, não é isso? Nós é que vamos definir, depois de eleitos, quem é que vai ser o secretário de Finanças, e que o partido não reconhece. Eu não estou entendendo isso. Você está entendendo? O que vai ser discutido e com direito à voz vai ser os companheiros que vão ser representados, os setoriais, o setorial de mulher, o setorial do meio ambiente, o setorial disso, o setorial daquilo, mas a executiva mesmo. Eu falei, então como é que é isso? Eu ouvi isso aqui do presidente agora há pouco, mas não entendi ainda. E outra coisa que ele falou, porque ele falou também, que até o dia 12, por isso que a gente fala, a inscrição é até dia 14. Mas como é uma inscrição nacional no mesmo site do PT, se a gente não se inscrever até o dia 14, mas se a gente não se inscrever até o dia 12, corre o risco daquela chapa que chega lá no dia 14, a confusão da internet vira aquela bagunça toda, o cara termina não escrevendo a chapa dele. Então, todos os companheiros aqui têm que ter clareza que a gente tem que ter no máximo até o dia 12 para fazer o registro da nossa candidatura, o registro da nossa chapa da Ceilândia no site do PT até o dia 12. Quero dizer mais ainda. A referência do PT em Ceilândia, eu tenho uma clareza na minha cabeça. Por mais que alguns achem que a gente já está ainda atrasado, estamos atrasados com o nome nosso, tarará, o Distrito Federal espera de nós. O Distrito Federal, Magela, espera do Partido dos Trabalhadores, que os deles já estão aí brigando toda hora, briga um, sai do outro. Uma hora a Celina é candidata a governadora, outra hora ela vai para o Tribunal de Contas, como fizeram com a Nilceia, né? E aí tira ela naquela limpada geral que eles dão, eles ficam dando entre eles, as cabeçadas que eles dão entre eles. Mas o Distrito Federal espera do Partido dos Trabalhadores o melhor candidato para a chapa majoritária, seja de senador, seja de governador. E eu espero e tenho um brigado para o Partido dos Trabalhadores ter o nome, sim. Nós temos que ter o nosso nome, porque é isso que o Distrito Federal quer, é isso que a gente espera, dar uma referência maior para esse Distrito Federal, que nós existimos, e mais ainda, que ainda estamos aqui. Obrigado.